Então, boa noite a todos os nossos ouvintes. Espero que nos estejam a sintonizar nas melhores condições, que todos estejam sem gripe, como é o meu caso, e que se nota a quem me está a ouvir, e pela qualidade da voz eu peço já a devida vénia, desculpas, porque também não depende de mim, mas de qualquer maneira a qualidade não é aquela que merecem os nossos ouvintes. Pois, como sabe, está a sintonizar Ser Igreja, o programa da Diocese de Braga, da Rádio Sim, que vai para o ar todas as semanas, à sexta-feira, neste horário, sensivelmente depois das 11 até à meia-noite. E isto que eu vou dizer, já o repito há 259 vezes, que é o número deste programa, que depois pode ver ou rever no canal do YouTube da Diocese a primeira parte deste programa, ou então na página da Diocese, onde também encontra ou vai encontrar este programa e os anteriores que estão em arquivo, onde, se por qualquer razão perdeu a oportunidade de em direto ver o programa, pode depois vê-lo nesta rede, que é a página em www.diocese-braga.pt, o canal da Diocese. Bem, também habitualmente eu faço o mesmo pedido: se na sua comunidade, no seu movimento, na sua associação, na sua paróquia, há algo que entenda que mereça ser publicitado, logicamente que não é por vaidade, mas até como exemplo daquilo que se deve fazer, para que outros possam replicar a iniciativa, corrigindo aquilo que há que corrigir, adaptando o que há que adaptar. É importante partilhar as nossas atividades, não no sentido do orgulho, mas no sentido de ajudarmos os outros a melhorar o estar no mundo, ser igreja no mundo contemporâneo. Por isso, as suas sugestões, as suas críticas, sugiram-nos ideias para podermos alterar para melhor este programa, podem ser enviadas para fernando.fernandes@rr.pt ou para o meu mail c.a.aguiar.gomes@gmail.com. Posto isto, vamos ao que é importante, que é conversarmos um bocadinho com o nosso convidado. Convém, talvez, fazer um pequeno preâmbulo. Antes da Páscoa, entrei, por acaso, na igreja de São Frutuoso de Real. Era hora de cantar as vésperas, e ia com um abade beneditino brasileiro, e ficamos, ele e eu, admirados de, numa paróquia não urbana, suburbana, num sábado à tarde, a comunidade com o seu pároco de Capa das Perges, que eu reparei, não conhecia o pároco, estavam a cantar vésperas usando uma melodia de raiz gregoriana que nos deixou fascinados. Pensei logo que este pároco deveria vir ao nosso programa para nos falar um pouco de duas ou três coisas importantes, até porque a Diocese, como sabe, e aqui o Sr. Arcebispo já referiu isso várias vezes, este ano tem como documento estruturante da nossa reflexão pastoral a Sacrosanto Concílio, que é o primeiro documento que nos deixou o Segundo Concílio do Vaticano. Eu estou a falar do Padre Hermenegildo Faria, pároco de São Jerónimo de Real. Boa noite, Sr. Padre. Boa noite. Já fiz a introdução. Diga uma coisa, é frequente, é habitual o canto de vésperas na sua comunidade? Já há alguns anos que já o fazemos ao sábado à tarde. Fazemos as vésperas do domingo, não é? As primeiras vésperas. As primeiras vésperas do domingo, exatamente. Sempre ao sábado à tarde, já há alguns anos, já há vários anos. O grupo que está, as pessoas que vão à Eucaristia ao sábado à tarde não é um grupo muito grande, é razoável. Os cantores também não são muitos, mas são os suficientes para cantarmos aquelas melodias e aquelas que são simples, não é? Que são melodias simples, muito bonitas, que se vão repetindo ao longo dos domingos dos diversos tempos, do tempo pascal, tempo da quaresma, tempo comum. Temos dois esquemas, não temos as 4 semanas. A gente tem que começar de maneira simples para que as pessoas vão decorando, ganhando hábito. Exatamente, não se pode começar com coisas muito complicadas, e as pessoas depois, a própria Assembleia vai aprendendo e depois vai cantando sem grande dificuldade, não é? Eu verifiquei que a igreja estava cheia e toda a comunidade cantava.
portanto, usando o esquema monástico alternado. Sim, o coro e a assembleia, não é? Exatamente, a gente tenta fazer assim, não é? Porque é uma das maneiras de o fazer e é uma maneira que permite um maior repouso para toda a gente cantar tudo, naturalmente. E aos poucos e poucos as pessoas vão aprendendo, não é? Há sempre uma outra pessoa que resiste, talvez a Eucaristia demore mais tempo, mas nunca não demora mais de 3 ou 4 minutos, porque as vésperas substituem, de certa forma, os ritos iniciais da Eucaristia, portanto, elas integram-se com a Eucaristia, não demora muito mais tempo e há toda uma riqueza, sobretudo dos salmos e da própria oração de vésperas, que é a oração oficial da Igreja. É a ação litúrgica, claro, é uma oração litúrgica. Que eu acho que nós não nos deveríamos privar nós próprios, nem o povo, não é? E as pessoas aos poucos e poucos vão gostando. Não é? O que eu senti é que a comunidade que estava lá enchia a igreja e ainda estavam a chegar pessoas na hora em que eu entrei na igreja de São Frutuoso e achei extraordinário. Eu sei que tem uma grande sensibilidade para esta área da liturgia e da música litúrgica. A Sacrosanto Concílio dá um ênfase muito grande a esta componente. Sim, não é só a Sacrosanto como Concílio. Toda a tradição da Igreja, desde que há documentos, desde sempre, desde os textos do Novo Testamento e do Antigo também, dão muita importância à música, e à música na liturgia, e o cantar a Deus, não é? O cantar de forma que seja digna de Deus, não é? Isso é aquilo de mais tradicional, no bom sentido da palavra, que nós temos. Sempre a Igreja teve esse esforço, sempre valorizou esse tesouro que é imenso musical que a Igreja tem, portanto é algo que não é nada original. Original é o contrário, não é? Original, numa má originalidade, é fazer o contrário, precisamente. Não, eu acho que isso é rigorosamente verdade. Portanto, é uma constatação de quem lê minimamente alguma coisa sobre o papel da música na liturgia, desde os primeiros cristãos que eles puderam cantar. Não é? Ainda o Papa, que é um pouco como é que é dizer, o lema da nossa escola, o Papa Bento XVI tem uma frase muito, muito interessante. Ele diz que a música seja digna das palavras que ela ilustra. Quais são as palavras que a música ilustra? É a palavra de Deus, que são textos da Sagrada Escritura, a maior parte das antífonas, a maior parte dos cânticos que nós cantamos, ou são da própria palavra de Deus, da Sagrada Escritura, ou são dela inspirados, não é? Portanto, ele diz que eles sejam dignos dessa palavra. Portanto, não pode ser qualquer coisa. Não é que seja muito difícil, mas que seja com a maior dignidade de que as pessoas que o fazem sejam capazes. Chamou a atenção de um aspecto muito importante, que às vezes anda muito descurado, que é a música ao serviço da palavra e não o contrário. Isto é, a música existe para sublinhar, enfatizar, chamar a atenção daquilo que se está a rezar, não é? Sim, desde o princípio, não é? E até há trabalhos feitos sobre isso, sobre a relação música-palavra. Na música litúrgica, ela tem diversas articulações. Há momentos em que a música é pura e simplesmente uma forma de dizer melhor a palavra, que é, por exemplo, o recitativo. Quando a gente faz o recitativo no reto tono, é uma maneira de projetar melhor a voz, etc. A simbiose mais perfeita que nós temos entre música e palavra é precisamente naquilo que nós chamamos a antífona, em que a música segue o fraseado da palavra. E temos isso depois no outro extremo, que é o chamado júbilo gregoriano, que é quando, sobretudo os júbilos no Aleluia, quando as palavras já não são suficientes para exprimir aquilo que vai na alma daquele que canta, e então ele prolonga a sílaba naquilo que se chama júbilo, no melisma de júbilo. Existe uma articulação muito, muito profunda entre a palavra e música na tradição cristã em geral e na tradição católica naturalmente também, não é? E nós devemos redescobrir isso, não é? Nós muitas vezes encontramos cânticos que uma simples análise deste género é suficiente, e cânticos que são muito cantados, é suficiente para dizer que não são dignos da liturgia. Não é por aí. Não, porque a gente vê que a frase musical
não respeita a frase do texto. Porque às vezes ela corta a frase antes da... Quer dizer, a frase musical termina antes da frase do texto terminar, por exemplo. Isso vê-se que as duas coisas estão em conflitos. Às vezes o texto é um pretexto para cantar uma melodia qualquer, por mais bonita que seja. E nós temos que ter presente que a música, o canto, na liturgia, e não só o canto, a música em geral está ao serviço da escuta. Não é da escuta da palavra de Deus, da palavra de Deus, não é da... Isso, eu pessoalmente subscrevo tudo o que acabou de referir. Há outro aspecto que também é importante e que eu gostaria de abordar, que é o retomar, ou aquilo que o Sacro Santo Concílio chamava a atenção, que era a liturgia das horas deixar de ser algo para os religiosos e para o clero, mas passar para o mundo laical, para os leigos. E já havia movimentos que tinham como uma expressão da sua oração litúrgica a liturgia das horas, mas o Concílio pede que se alargue e vá para todas as comunidades. Sim, sim. A liturgia das horas, nomeadamente, as duas grandes horas mais importantes. Sim, laudes e vésperas. Havia uma ideia que, como sabem, pela ordenação, o ministro ordenado, a partir do diaconato, está comprometido a rezar a liturgia das horas. Mas esse compromisso ele não é exclusivo, porque a liturgia das horas é uma oração da Igreja, não é a oração do ministro que a reza. E essa obrigatoriedade do ministro não dispensa o leigo. É dizer assim, se todos não rezarem, pelo menos o ministro que reze. Quer dizer, no fundo... é o mínimo. É o mínimo. No mínimo dos mínimos que os ministros ordenados rezem, não é? Se não for possível, pelo menos os ministros, esses o farão. Mas é a oração da Igreja. E o Concílio reafirmou isso e, de certa forma, também o redescobriu. E ao traduzir para a língua vernácula, sobretudo os salmos e tudo o resto, não há razão nenhuma para que a Igreja não aproveite esse tesouro e não o disponibilize para o povo de Deus. Muitas vezes eu não diria que gastamos, é uma missão da Igreja também, a pregação, a homilia, quando os próprios textos, eles em si já são veículo da mensagem. Se nós rezarmos bem os textos, se os cantarmos bem, se os lermos bem, a homilia, a pregação, quase, às vezes basta-lhe sublinhar aquilo que acabamos de ouvir. E eu penso que aos poucos e poucos é um trabalho um trabalho longo. As pessoas perceberão a riqueza que a liturgia das horas encerra. Eu penso que temos caminhado de forma muito lenta. Precisávamos ir mais depressa nesse campo. E relativamente ao que disse, há um episódio muito interessante que toda a gente conhece, que é a conversão do Claudel, não é? Sim, na noite de Natal, na vigília do Natal, não é? Ele que tinha perdido a fé e ao ouvir o Magnificat ele deu a volta. E muitos outros, há relatos assim, até em vários mosteiros, em Solema, e assim, pessoas que vão e que de repente, e outros, alguns que eu até conheci, que tiveram esse impacto diante da oração, não é? Não é só, é o que eu digo, não é só a melodia, é essa simbiose perfeita entre aquilo que se diz e aquilo que se canta. E aquilo que se diz, não é? Porque, como dizia o Papa Bento XVI, a melodia deve sublinhar, deve como que transportar e estar ao nível, tanto quanto possível, da palavra que ela ilustra, que é a palavra de Deus, não é? Isso tudo o resto tem, não é? Era um prazer continuar a ouvi-lo e vamos continuar a ouvir, mas temos que mudar um bocadinho o registro. Com esta preocupação, o Padre Hermenegildo criou uma escola de música litúrgica. Recentemente, enfim, pelo menos oficialmente, sim, ainda que tenha trabalhado a ideia e já há uns anos atrás que a paróquia tem feito esse esforço de dar formação musical desde as crianças até as adolescentes, etc. A escola, tal como ela está hoje em dia, estruturada desta forma, ela, digamos que tem 4 anos, digamos assim. E a paróquia iniciou esse projeto e ele, na realidade, para falar da escola, era tanto eu que devia estar aqui, porque nós temos alguém que apanhou esse projeto em mãos, neste caso um leigo, uma pessoa formada e com sensibilidade litúrgica e musical, que organiza a escola, na qual eu também dou aulas, não é? Como outros professores, mas ela é que chama-se Mariana Sertal, um dia até se quiserem convidá-la para... ela poderá... Vamos tomar
nota da importância. Ela poderá falar com mais propriedade propriedade até, porque daquilo do projeto que nós estamos a levar a cabo, não é? E essa escola, que começou por ser paroquial, quer dizer, dirigida a pessoas da paróquia, aos poucos e poucos ela foi sendo procurada por outras pessoas que não da paróquia. Primeiro da paróquia vizinha de Ferozes, recebemos um aluno, e depois de outras paróquias à volta, e depois o Arciprestado de Braga assumiu como escola arciprestral. Portanto, e nós temos agora alunos de várias paróquias do Arciprestado, e já fora do Arciprestado também. Já temos alunos de Barcelos e de outros arciprestados. Portanto, há todo um trabalho que é feito. Neste momento as aulas são ao domingo à tarde, os alunos vêm às 2 horas e saem às 7, portanto estão lá toda a tarde. Duro, não é? É duro, mas estas coisas não também não se fazem a brincar, não é? Não se vai como não pode ser com pinceladas, as coisas temos professores de canto, professores de órgão, professores de educação musical, eles têm aulas de latim, por exemplo, eles perceberam os textos, não é perceber e pronunciar? Pronunciar pelo menos, e ter uma ideia daquilo que se está a dizer, de liturgia, de história da música, etc. Há todo um percurso que eles fazem, são divididos em vários grupos, uns vão para a educação musical, outros vão para a história da música, e depois no fim têm uma aula de coro, todos juntos, das 6 às 7. Portanto, neste ano, e já nos 3 últimos anos, tem sido ao domingo à tarde. Para o ano vai passar ao sábado, também de manhã até ao princípio da tarde, porque há muita gente que... Ao domingo é mais complicado. É mais complicado, e penso que... E mesmo para os professores também começa a ser um bocado austero, ter os domingos, uma coisa é uma vez... Presos. Todos, não é? E quem tem vida familiar, eles, pronto, às vezes para ir aqui, para ir acolá, eu também compreendo. Eu próprio também, quer dizer, às vezes ao domingo à tarde, depois de uma manhã cheia de coisas, ainda tenho depois as aulas já à tarde, não é? Portanto, passando para o sábado, penso que será melhor para todos, não é? E vai ser possível, nós reorganizamos o horário e, portanto, nós estamos disponíveis a receber alunos em diferentes níveis que queiram aprender a música litúrgica, porque ela chama-se Escola de Música, não é sacra, é Escola de Música Litúrgica. Ora bem, eu ia-lhe fazer a pergunta, porque às vezes há a tentação, e isso é muito frequente, de se confundir música sacra com música litúrgica. Não é a mesma coisa. A litúrgica é sacra, mas nem toda a sacra é litúrgica. Exatamente. E às vezes, às vezes há uma confusão. Exatamente. Que pode ser dramática em relação à essência das coisas, não é? Sim, porque aquilo que nós preparamos é que o nosso cuidado é preparar agentes que possam exercer ministérios musicais na liturgia, quer cantores, quer organistas, sobretudo, neste caso. E na liturgia, quer dizer, aquilo que preparamos pode ser cantado na liturgia. O Magnificat de Bach é uma peça de música sacra, belíssima. Mas faz parte das vésperas, não é? Sim, mas e depois ela demora mais de meia hora também. Por volta disso, quer dizer, não pode ser cantada numas vésperas, portanto, mas não deixa de ser uma coisa sublime. Portanto, nós não atacamos esse tipo de repertório. Apesar de, às vezes, nós também fazemos assim umas incursões por esse lado. Só pelo prazer de cantar e de cantar. Não, eu estava a pensar, por exemplo, nas paixões de Bach, de São Mateus, São João, são de facto peças lindíssimas, mas não são peças litúrgicas. Não. Apesar de no tempo que Bach se escreveu, as cantatas foram feitas... Mas era para a liturgia luterana. Luterana, e daquele tempo as pessoas iam às 6 da manhã e saíam ao meio-dia da igreja, não é? Portanto, o ritmo não tem nada a ver com aquilo que é hoje, não é? E a cultura dos povos, quer dizer, também estamos a falar da Alemanha, da Europa Central, e a cultura dessa gente é muito diferente, sempre foi diferente da nossa, não é? A cultura musical, por exemplo. Sim. Portanto, por isso nós fazemos a diferença. Nós chamamos de Escola de Música Litúrgica. Ali o alvo é bem definido. Não é música sacra no sentido de fazer música ou religiosa, até de uma forma mais... Ainda é mais abrangente. É mais genérico, mas música litúrgica. Para a liturgia, prepará-los para que eles façam, exerçam na liturgia bem aquilo que será o seu ministério, quer sejam organistas, quer sejam cantores, não é? Que eles saibam fazer, que eles saibam fazer bem. Mesmo as coisas mais simples, porque às vezes nós pensamos que a música tem que ser uma coisa muito difícil. Ela pode ser simples, mas mesmo aquilo que é simples pode ser bem feito ou mal feito. Uma simples antífona com meio de notas pode ser bem cantada ou mal cantada. Pode ser num andamento que se adapta à música, pode ser num andamento que destrói a própria música. Portanto, e as paróquias, nós temos que sentir também aquilo que as pessoas são capazes. Também não vamos pôr coisas que só 2 ou 3 solistas é que são capazes. Não é um espetáculo, não é? Exatamente. Nós temos esse cuidado de
tentar adequar as coisas às pessoas, às comunidades, e à nossa comunidade, neste caso, e às outras também. Isto levava-nos muito longe. Eu estava a ouvir, estava-me a recordar que eu estive aqui há anos no Mosteiro Beneditino de França, de passagem, Mosteiro de Saint-Vandril, na Normandia, e participei na oração de completas. E tudo naquela recitação era oração. A postura dos monges, o modo como desceram do coro, as luzes apagadas, ficar só um círio aceso à imagem de Nossa Senhora, o canto da Salve Regina, a bênção do abade a cada monge, sim, tudo aquilo feito com calma, com serenidade, a que a música dava um ambiente pouco terreno e muito celestial. Sim, ninguém ficou... Pessoalmente, penso que ninguém fica insensível. Está bem enraizado na tradição beneditina. O próprio São Pedro na Regra diz que os monges devem rezar coram angelis, como que se estivessem diante dos anjos, quer dizer, como se a liturgia ter essa consciência. O próprio Concílio Vaticano II e a Sacro Santo Concílio, voltando ao início da nossa conversa, o diz-me várias vezes que nós devemos ter consciência de que aquilo que fazemos, nós fazemos em união com a Igreja Celeste. Por isso, no fim do prefácio, com os santos, com os anjos e os santos, proclamamos uma só voz. Nós temos de ter aquilo que estamos a cantar, isto que dizemos no fim do prefácio é muito importante, quer dizer, a nossa liturgia é uma liturgia que não é só nossa, no sentido da Igreja militante, é uma liturgia que nos une à Igreja Celeste. Levava-nos para tão longe esta conversa, que é de cada um dos celebrantes fazer a sua própria liturgia, que não é dono da liturgia. Não, ninguém é dono da liturgia. Não. Isso é um aspecto interessante. Mas voltando a um aspecto que eu acho particularmente interessante, é que quando nós lemos o Sacrosanto Concílio, vemos que esse documento magnífico que saiu, o primeiro que sai deste concílio, não dá, ou melhor, dá valor ao canto da Igreja, ao canto gregoriano, põe no seu lugar o órgão como o instrumento de preferência, não põe de parte o latim, e nós vemos que tudo isso parece que foi atrocidado, não é? O canto gregoriano hoje é peça de museu, ouve-se em concertos. Ora, não foi escrito para museu, nem para concerto. O órgão também é só para concerto. O latim também é só para concerto. Há um empobrecimento muito grande. E não tem que ser, não é? Não devia ser. Não devia ser, não tem que ser, nem devia ser. O gregoriano, é verdade que para o interpretar bem é preciso tal coisa, é preciso habituar as pessoas a ele. O gregoriano tem peças muito simples, porque não cantá-las na oração de vésperas, ao sábado, nós em Real, por exemplo, durante o tempo que não o tempo quaresmal. Nós temos 3 aleluias, que são 3 aleluias muito breves, gregorianos, e as pessoas cantam perfeitamente. Há coisas tão simples, santos e assim. Começar com pequenas coisas, que as pessoas aprendem um, depois aprendem o outro passado algum tempo, porque as pessoas têm que também, para cantar com gosto, elas têm que ser quase de cor, quer dizer, aquilo tem que estar, tem que sair com muita naturalidade, como falou das vésperas das completas em Saint-Vandril, porque é um ofício que os monges já não precisam de livro para o fazer, que eles fazem todos os dias à noite, portanto, quando as coisas saem quase de cor, que saem com certa naturalidade, o espírito está mais preso a saber se pronuncio bem, portanto há esse problema. O problema do órgão é um problema que só se vence com formação. Formar organistas, formar pessoas capazes de interpretar o instrumento e pessoas não só que o saibam tocar, que saibam tirar dele os recursos que ele tem, mas que tenham sensibilidade litúrgica para saber usá-lo naquele contexto. E é isso que portanto, faz parte até do próprio percurso da Escola de Música. Nós temos vários, depois de 3 anos de piano, eles têm vários anos de órgão, e na parte final temos uma cadeira até que se chama órgão litúrgico. Que é muito diferente exatamente, de concerto. Exatamente, eles aprendem peças, naturalmente, nos outros anos, peças com grau de dificuldade já assinalável, e depois, nessa parte, temos um professor, 2 professores até, que lhes dão órgão litúrgico. O que é isto do órgão litúrgico? Como introduzir bem um cântico, como eventualmente fazer um prelúdio no meio de um cântico, num momento de comunhão que se torna demorado, como enquanto o coro descansa,
prolongar o cântico, não tocar qualquer coisa que venha como terminar um cântico, etc. Não, e há um aspecto importante que eu por acaso outro dia participei, a participar como ouvinte, logicamente que eu não sei música, num concerto de órgão para coro e órgão, e achei interessantíssimo porque o organista soube adequar o volume do órgão para deixar sobressair as vozes que cantavam. Portanto, era como que um pano de fundo que deixava perceptível o canto e não abafar. É o objetivo do órgão. Eu não sei onde é que li uma imagem que diz que o órgão nas igrejas está entre as pessoas e o céu. Como uma metáfora da mediação, que é o papel do organista, que é aquele que eleva as pessoas, não é que as esmaga. Ele não está ali para esmagar com o seu som, está não para puxar. É quase um ministério, tem algo de sacerdotal, porque o sacerdote também, de certa forma, é mediador entre as pessoas, é a figura persona Christi. O organista tem algo disso, naturalmente, tem algo dessa mediação. Ele está ali num espaço um bocado mais elevado que todos, mas ao mesmo tempo também não está no céu, está entre uma coisa e outra, não é? Sr. Padre Hermenegildo, a gente vai ter que falar mais vezes sobre a liturgia, porque de mais a mais estamos a celebrar este ano a Sacrosanto Concílio. Foi um prazer. Eu costumo pedir aos convidados se têm alguma mensagem, alguma ideia que queiram transmitir aos nossos ouvintes, agora que temos que pôr um ponto final na nossa conversa. A ideia é que, dentro daquilo que estamos a falar, que as pessoas invistam, que as comunidades invistam na formação, e que uma formação que é necessariamente longa, que as pessoas não pensem que se forma um organista num ano, em 6 meses. São Bernardo, no seu tempo, dizia que para formar um salmista eram precisos 10 anos, porque ele tinha que aprender tudo de cor, não é? Porque na altura não havia luz elétrica, portanto eles tinham que estar de tal maneira seguros no que faziam, tem que saber de cor. Portanto ele dizia, para formar um salmista, para enviar uma comunidade, são precisos 10 anos. Portanto, as pessoas que invistam, mas sabendo que os frutos se colhem muito mais tarde, como a árvore que se planta, a gente não colhe frutos no primeiro ano. Seguinte, não dá? Não dá. Sr. Padre, muito gosto, muito obrigado e até uma próxima oportunidade e muito êxito para a escola e para a paróquia, que me deixou absolutamente fascinado aqueles minutos que eu estive a ouvir aquela comunidade a acompanhar. E o senhor, como pároco, a capa das pedras, que já começa a ser uma raridade, mas que se adequa perfeitamente à celebração. É mérito das pessoas que o cantam e o empenho que elas mostram também em executar as coisas com beleza. Parabéns ao pároco e aos paroquianos. Exatamente. Obrigado. Obrigado.